Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma grande alegria, um privilégio novamente estarmos aqui depois de mais uma semana, iniciando uma nova semana na casa do Senhor, para prestar culto, para agradecer e para descobrir, quem tem dúvida, aonde está Deus, onde Ele se encontra, o que Ele tem feito por nós. Hoje no culto da noite iniciaremos uma série de mensagens muito pertinentes a esse tempo, quando acontecem coisas na nossa vida, com familiares, com amigos, acontece na igreja, fora da igreja, e às vezes como Jó nós perguntamos, né? Onde está você, Deus? Como é que tudo isso acontece? Deus continua no controle realmente? Lá no fundo a gente sabe que sim, é óbvio. Mas às vezes nós somos humanos e ficamos na dúvida. Quando parte um ente querido, de uma maneira repentina, súbita. Quando acontece ou quando nós temos outros acontecimentos, a gente fica procurando, fica pensando um pouquinho. Onde está você, Deus? O Senhor realmente ouve as nossas orações? Foi isso que Jó pensou em determinado momento. Mas Deus continua ouvindo as nossas orações. Ele continua dirigindo as nossas vidas. Eu quero iniciar as nossas programações nesse domingo, e você que vai nos acompanhar no horário que você quiser, aonde você estiver, quando puder. Gostaria de convidar você também a pensar um pouco sobre a nossa dedicação na obra do Senhor. Se nós queremos realmente saber onde está você, Deus, o que Deus tem feito nas nossas vidas, nós precisamos nos integrar mais, nos entregar mais, estar mais na casa do Senhor, buscar o Senhor de todo o nosso coração, porque Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Se nós quisermos procurar Deus na sua forma física, material, nós não vamos encontrá-lo nunca, como o ar, como o vento que sopra. Nós sentimos o efeito, mas não conseguimos visualizar. E essa é a grande diferença. Quando a Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, não é imagem e semelhança física, nada disso. Por isso, é importante estar com o nosso espírito em paz, estar com o nosso espírito em comunhão com o Senhor. Porque nem a hora, nem o tempo, nem o dia, nem o lugar, nós sabemos quando Ele vai nos chamar, ou quando Ele vai voltar. Por isso, quero convidar você que está aqui presente, ficar de pé, você que está presencial aqui conosco, e vamos dedicar esse dia ao Senhor, dedicando as nossas vidas, o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto, o nosso aprendizado, o nosso momento de comunhão, sabendo que Deus esteve, está e continuará no controle de todas as coisas. Pai de amor, te louvamos e te agradecemos por mais uma noite de descanso, pela oportunidade nesse dia tão gostoso de estar na tua casa. Te agradecemos porque mais uma vez o Senhor nos conduziu, terminamos mais uma semana, iniciamos outra semana, e se estamos aqui, é única e exclusivamente graças ao teu cuidado, às tuas misericórdias, o teu amor e a tua graça. Porque a tua graça é suficiente para que possamos estar aqui nessa manhã. Pai, receba no teu altar o culto que ora prestamos, Pai querido. Continua nos abençoando, continua fortalecendo a nossa fé, para que nós possamos realmente andar com o Senhor, sentir a tua presença mesmo nos momentos de dificuldades. Fala aos nossos corações nessa manhã. Recebe a nossa adoração e o nosso louvor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A ele agora, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Amém. A palavra de Deus fala que quem conhecer a verdade, que é Jesus Cristo, a verdade vai libertar. E é isso que nós vamos cantar agora, é esse louvor que nós vamos cantar agora. Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? O grande rei Jesus, que nos recebe de braços abertos, independente das nossas falhas, dos nossos pecados,
das nossas incertezas, da nossa falta de fé, Ele sempre nos recebe de braços abertos. E é isso que nós vamos entoar agora. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho
Podem se assentar. Hoje é o primeiro domingo do mês. Todo primeiro domingo do mês, além da ministração da ceia à noite, eu quero convidar você, os pastores, ou o pastor especificamente, acaba ministrando a manhã de estudo. E eu quero compartilhar com você nessa manhã sobre um tema atual que todo mundo anda trabalhando. Como trazer as pessoas de volta para a igreja. De volta por quê? Porque durante a pandemia, quando vocês forem sair novamente, vocês vão sair lá por trás, vão sair lá pelo fundo, pelo salão social, a partir do próximo domingo, tá bom? Nós temos, nesse momento também, o pessoal, os teens, os jovens, o kids, eles têm as suas classes aí, né? As suas aulas separadas. Mas você que está nos acompanhando e você que está aqui, eu quero falar um pouquinho sobre o grande desafio que é de trazer as pessoas de volta. Não precisaria ter esse desafio, né? Porque para você, para a gente que está aqui, que é cristão, isso deveria ser um prazer, um privilégio. Mas com o tempo e com o período em casa, podendo acompanhar pela internet, né, e os recursos que a gente usa, ficou muito mais cômodo servir ao Senhor, se é que é possível, de casa. Por que eu digo será que é possível? Porque nós somos templo do Espírito Santo. Claro, isso não tem dúvida. Mas é interessante que a igreja que Cristo instituiu, ela é um corpo. Não é verdade? E o corpo é formado de membros. E para que a gente possa se desenvolver, para que a gente possa atuar em sintonia, é necessário congregar junto. Não tem como, né? Eu costumo dizer que é a mesma coisa do soldado que quer ir para a guerra e não vai no quartel. Como é que ele vai se preparar? Como é que ele vai saber usar as armas? Como é que nós, por exemplo, vamos nos desenvolver no conhecimento e no estudo da palavra do Senhor? Por isso, nessa manhã, eu quero trabalhar com vocês um pouquinho, alguns motivos, já falei anteriormente, mas hoje de um prisma diferente. Eu gostaria de trabalhar com vocês alguns motivos, né, para que as pessoas abandonem a igreja, ou que não queiram mais congregar, tiveram alguma decepção, passaram por algum problema. Hoje, a própria acomodação, os recursos que nós temos para chegar aí no celular, como estamos chegando agora. E aí eu vou me ater ao texto de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Eu não vou ler todo o texto agora, porque nós vamos lendo, né, passagem, ou melhor, versículo por versículo. Mas esse texto vai falar sobre aqueles dois discípulos que estavam a caminho de Emaús, um vilarejo. Jesus havia sido crucificado, né? Já havia dito que ao terceiro dia ressuscitaria, mas esses discípulos não esperaram isso. Então, tem a ressurreição de Jesus, paralelo a isso, eles saem da cidade onde estavam para ir para Emaús, né? E eles saem por quê? Porque eles saem meio sem perspectiva, sem fé, sem estímulo. Eles saem caminhando sem saber, na realidade, o que vão fazer, porque o mestre que eles esperavam, ou estavam certos de que ia mudar, ia transformar o mundo, né, ia cuidar do povo de Israel, havia sido crucificado. E eles foram até aí. Eles esqueceram do restante, esqueceram que Jesus havia prometido que ia ressuscitar. E aí nós vamos, nos versículos 13 e 14 de Lucas 24, vai dizer o seguinte: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas que haviam sucedido. Então eles deixam Jerusalém, sem perspectiva, sem esperança, né?
poderiam fazer a pergunta que nós vamos fazer durante esse mês nos cultos à noite: onde está você, Deus? Agora Jesus Cristo foi crucificado, como é que vai ser? E aí eles começam, então, a essa caminhada até Emaús, aquele vilarejo, e aí conversando sobre tudo o que tinha acontecido, mas sem perspectiva, sem esperança, sem confiança, ou seja, tudo aquilo que havia sido pregado por Jesus, eles haviam testemunhado, estado junto com Jesus, havia sido esquecido. Quem sabe, talvez nos dias de hoje, muitas vezes você está desanimado em casa e não tem dado, ou não tem vindo à igreja, não tem participado, volta aí, porque a igreja não salva, mas o salvo tem desejo de estar na sua comunidade, na sua igreja, não importa que você escolheu, né? Mas é o corpo de Cristo, e às vezes nós estamos distante, ou nos desviamos desse caminho, porque nós damos ouvidos a conversa sem importância. Às vezes é um problema que aconteceu, às vezes alguém que questionou a sua fé e você não teve como responder, você se sente sem argumento para responder, mesmo porque você não tem se dedicado como deveria, todos nós, né, como deveríamos nos dedicar na questão do conhecimento bíblico. Você, por qualquer outro motivo, você esquece das promessas do Senhor. Alguém te decepcionou, a religião, o líder, alguém na igreja, tantas coisas que eu poderia enumerar aqui. E aí, esses discípulos vão caminhando, esquecendo de tudo que havia sido prometido. E eles vão comentando, então, o que tinha acontecido. Jesus havia sido crucificado e agora tinha se perdido tudo, não tinha mais perspectiva de vida, não tem como dar uma volta, né? Como mudar essa história, porque eles esqueceram daquilo que havia sido prometido. Às vezes você está numa igreja, ou você frequentou uma igreja, uma religião, uma comunidade, em que você se decepcionou, você fala, aquilo não é melhor, eu já ouvi muito isso, não sei se vocês já ouviram, para ser crente como aquele, para ir naquela igreja lá, é melhor não ir. Não existe isso. Melhor um dia na tua casa do que 1000 em outros lugares. Eu costumo dizer aqui, né, para o pessoal na igreja, em todos os lugares que eu vou, não importa a dificuldade, a igreja ainda é o melhor lugar e vai continuar sendo. E os discípulos, a caminho de Emaús, começam então a conversar, esquecem-se das promessas, ou se esquecem, melhor dizendo, das promessas que havia sido feito, e aí eles vão caminhando, dão ouvido a tudo aquilo que tinham falado, né? Mas se esquecem daquilo que o mestre havia prometido. Para que você não tenha motivo de abandonar a sua igreja, não dê ouvidos a conversa sem importância. Venha para adorar, venha para servir, venha para ouvir, venha para se alimentar, venha para prestar culto, venha para amar, venha para testemunhar, venha para se encorajar. É isso que nós precisamos. Então, o primeiro motivo, talvez, que muita gente hoje está em casa, e aí, nesse período de pandemia, né, perspectiva, e agora? Acabou, onde está Deus? Olha aí, perdi um ente querido, perdi outro ente querido, e não vou, estou desanimado. Aí vem aquela conversa, Deus sabe de todas as coisas. Claro que Deus sabe, por isso que nós vamos prestar conta. Mas Deus entende tudo. Sim, Deus entende, Deus sabe. Deus sabe o que nós devemos fazer e não fazemos. Nós estamos esquecendo, né, que nós servimos um Deus de amor, de graça, de misericórdia, mas um Deus de justiça. Então, independente do motivo que você tenha, mas não dê, eu vou usar a linguagem bem popular, não dê importância a papo furado. A igreja de Cristo é o melhor lugar. Não a igreja, a religião, a denominação, mas a igreja de Cristo é o melhor lugar. Então, eles iam conversando sobre tudo o que havia sucedido. O segundo motivo que leva as pessoas, e hoje é muito comum isso, a deixarem a igreja, e deixar a igreja porque é outra conversa, outro papo furado. Eu não estou indo na igreja, mas estou me alimentando, Você ouve constantemente isso. Como é que pode isso, né? É a fogueira lá, a churrasqueira, você pega o carvão, tira ele e deixa de lado. Daqui 1 hora, você vai lá e pega ele na mão, não vai acontecer nada. Agora, experimenta
mesmo depois de 1 hora do churrascão de domingo, experimenta colocar a mão lá na churrasqueira, para ver o que acontece, no carvão. Porque quando você está unido, quando você está no corpo de Cristo, você permanece aquecido no dia de frio, você se alimenta, você se desenvolve. Mas quando você está isolado, unidos somos mais fortes. Então, essa cegueira espiritual, e o texto vai dizer, aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses dias? Porque foi feita a pergunta, o que está acontecendo? Estão falando sobre o quê? Quando nós estamos dando ouvido a conversas que não edificam, nós nos tornamos cegos espiritualmente. Jesus estava com eles, caminhando com eles, conversando com eles, perguntando e indagando o que havia acontecido, e eles não conseguiam enxergar Jesus. Jesus está com você do lado aí da sua cadeira, onde você está agora, reunido. Jesus está com você desde manhã, Ele já cuidou de você, Ele já preservou a sua vida, e você não consegue enxergar. Quando essa cegueira espiritual bate, é muito complicado. Quando ela vem, é muito complicado. Você pode passar em qualquer oftalmologista, não vai resolver. Cegueira física é algo, né, de uma maneira, em outro aspecto. Quando a gente fala de cegueira espiritual, você fica cego a tal ponto de você assistir o culto muitas vezes na igreja e não sentir a presença do Senhor. E aí é um perigo. Aí realmente precisa rever. Eles estavam andando com Jesus, vão conversando, Jesus se aproxima. E aí, o que aconteceu? Só você não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém? Só você não sabe das notícias? E Jesus continua Jesus conversando com eles, eles não conseguem perceber que era Jesus. Jamais eles lembraram que Jesus havia dito que ia ressuscitar. Nós não lembramos muitas vezes, quando estamos acometidos da cegueira espiritual, que Jesus Cristo continua cuidando. Nós é que precisamos nos aproximar mais, nós é que precisamos buscar mais, nós é que precisamos congregar mais, nós é que precisamos demonstrar, testemunhar do amor de Jesus para com a igreja em todas as áreas, inclusive na área social, na área de cuidado com o irmão. Essa noite você vai ouvir aqui um testemunho impactante do que aconteceu durante essa semana com um diácono nosso aqui. Uma coisa impressionante. Logo depois do fato, ele me ligou e a gente orou junto por telefone. Deus continua cuidando. O Senhor Jesus continua cuidando. Ele está ao nosso lado, mas nós não conseguimos enxergar isso. Esse também é um dos motivos que levam as pessoas a colocarem religião, igreja, líder, problema de igreja, problema em ministério, acima do amor de Cristo, acima dos ensinamentos de Cristo. E Jesus Cristo continua ao nosso lado, mas a gente cria uma barreira, nós não conseguimos enxergar. Não dê ouvidos à conversa fiada. E cuidado, para que você não seja cometido da cegueira espiritual, porque é um segundo motivo que leva as pessoas a abandonarem a igreja. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ide tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Versículo 17 de Lucas, capítulo 24, vai falar sobre a tristeza. E aí, para um pouquinho, olha para mim, esquece agora a tristeza de um problema que você teve na sua comunidade, da sua igreja, não é isso? Pode ser isso também, né? Mas eu quero falar um pouquinho além disso. Por exemplo, durante esse período, quantas famílias enlutadas? Quantas famílias sem o sustento? Fiquei pensando lá no Recife, né? Pernambuco. Uma senhorinha falou assim: toda a minha vida estava aqui, foi tudo embora. Sabe o que eu fiquei? Só com esse chinelo e essa roupa aqui, ó. Foi tudo embora. Foi tudo embora. Ela falou uma simplicidade: foi tudo embora, a água levou. Nesses momentos, mesmo sendo servo ou serva do Senhor, a gente começa a ficar triste. Nós começamos a
a ficar desanimados. E na perda, na partida de alguém muito querido? Já passaram por essa situação? Eu, particularmente, já passei. E nós vamos passar por isso. A gente começa a se perguntar, mas eu me lembro de um velório aqui na igreja, há alguns anos, em que um da família, o filho daquela irmã, estava desesperado e revoltado. E ele dizia assim: por que o Senhor permitiu? Por que Deus permitiu isso? Um parênteses, eu quero lembrar a todos que Deus não nos criou para a morte, viu? Não é vontade de Deus. Então não transfira para Deus a responsabilidade que não é dele. O homem pecou e aí sim ele passa por esse processo doloroso. Mas a vontade primeira de Deus na criação não é essa. A vontade do Senhor qual é? É vida, que tenham vida e vida com abundância, que ninguém se perca. Mas o pecado trouxe a tristeza. Então, quando você se sentir assim, por algum problema, alguma perda, e geralmente o que a gente faz é se retrair, se afastar, eu gostaria de dar um conselho para você nessa manhã, uma orientação bíblica. Faça ao contrário. Aí que você se dedica, aí que você se aproxima, aí que você busca mais, aí que você quer estar mais presente na igreja de Cristo, aí que você quer ali o apoio, que você quer desfrutar da comunhão. Toda vez que bater a tristeza por qualquer motivo, e aí eu trago agora, mesmo que seja na igreja, um problema com alguém, com liderança, um problema com denominação, com religião, esqueça. Em vez de você se retrair, em vez de você fugir, em vez de você ficar escondido, você faz o contrário. Quando você se sentir triste, busque a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor, a nossa força, é. A alegria do Senhor, a nossa força é. Então, quando você estiver triste, reflita sobre isso. Os discípulos pararam pensando só na crucificação de Jesus. Eles, mais uma vez, não conseguem enxergar Jesus do lado, eles não conseguem lembrar de tudo que havia sido prometido, eles não conseguem vislumbrar esperança e perspectiva. Quem sabe seja o seu caso nessa manhã. Está sem perspectiva, está sem emprego, a chuva levou tudo, levou todos os bens materiais, não a sua vida. Porque é outra questão também que nós, às vezes, nos abatemos e esquecemos de ver o outro lado. Segundo os empreendedores, os economistas, os empresários, toda vez que surge uma crise, com certeza vão surgir novos negócios, novos empreendimentos. Por quê? Nós precisamos olhar o outro lado. Essa senhorinha, por exemplo, entre muitas famílias que eu ouvi durante a semana nos telejornais, nas redes sociais, dizendo: levou tudo. Não levou tudo. Não levou o principal, que aí um outro senhor, que provavelmente cristão, ele deu uma entrevista e falou: mas tudo bem, o importante é a minha vida, eu vou recomeçar tudo de novo. Os discípulos a caminho de Emaús deixaram que a tristeza tirasse essa visão de recomeçar. E eles esqueceram que havia vida neles e a ressurreição de Jesus. Quando você estiver triste, quando você estiver passando por dificuldade, quando algo deu errado, procure ver o outro lado. Estamos com vida? Temos condições de sair de manhã, de procurar emprego? Temos condições de recomeçar? Temos saúde? Agradeça a Deus, ao invés de ficar triste e não aparecer na igreja de Cristo. Outro motivo que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, o quarto motivo, é o saudosismo, versículo 19. És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou, quais? E explicaram. Acompanhe de novo para mim aí. O que aconteceu a Jesus? Obrigado. E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras.
Isso aqui é um outro problema terrível. Aqui acontece mais, né? Eu costumo brincar com o pessoal da idade do Cris, do Regis, pessoal mais antigo, né? Sabe aquelas coisas que a gente ouvia falar assim? Olha, a igreja hoje não faz mais isso que fazia. Então, mas a igreja hoje chega aí no seu lar, vocês podem acompanhar quando não estão aqui, um dos outros motivos que eu vou acrescentar no final, o comodismo, porque a tecnologia avançou. Hoje você quer fazer uma pesquisa bíblica, você tinha que ir para a biblioteca, eu me lembro na faculdade teológica, tem lá não sei quantos mil volumes, e aí você ia se debruçar e procurar. Hoje, você entra no Google e você consegue, em minutos, conseguir fazer a sua pesquisa. Não vou discutir se ficou melhor ou pior. Eu quero colocar que a gente consegue avançar. Então, talvez hoje, aquele distribuir folhetos, a música, por exemplo, que nós cantávamos, porque a gente não pode esquecer, meus irmãos, você que nos acompanha, que a gente não pode mudar a essência. Cristo, o culto continua sendo cristocêntrico, mas as ferramentas, elas devem ser atualizadas. Não é verdade? Por exemplo, a gente hoje, provavelmente vai ser mais difícil, ou demora muito mais de chegar ao evangelho individualmente a cada pessoa, quando você entra aqui e utiliza as redes sociais. Você já parou para pensar que pós-pandemia a gente chega em todos os lugares? Até nas tribos indígenas do Amazonas, que tem internet. O problema é que a gente está vivendo desse saudosismo, os novos querem mudança, e no meio desse fogo cruzado, tem a igreja e a liderança. Mas há muito além disso, a gente tem Cristo, que não muda, é o mesmo ontem, hoje será eternamente. A palavra continua a mesma. Mas, às vezes, o linguajar muda. Por exemplo, eu não posso utilizar a mesma linguagem para falar com os kids que nós usamos para falar com vocês. Ele não vai entender isso. Ou ele pode até entender, mas vai ser muito mais difícil. Então, nós precisamos nos adequar. E aí, nós precisamos deixar o saudosismo do lado como história, porque, no caso dos discípulos aqui, eles estavam lembrando só daquilo que tinha sido falado, que Jesus, e eles presenciaram, Jesus havia sido crucificado, profeta, mas eles não lembraram da parte melhor. Veja como a gente fica cego, lembra lá da cegueira espiritual? Ao terceiro dia, Jesus vai ressuscitar. Eles não lembraram disso, eles estavam vivendo do passado. O passado deve existir para a história, Quem não tem uma história, não tem um passado, como é que vai viver o presente na perspectiva do futuro? Não vai conseguir. Mas nós não devemos viver desse saudosismo. Eu ouço, mas a igreja fazia. A igreja fazia no seu tempo, ela continua fazendo hoje e ela vai aprimorar para o amanhã. Ela não pode. A igreja é um organismo vivo, a gente precisa entender isso. A gente não pode ficar estagnado no tempo. Outro dia perguntaram, se Jesus viesse hoje, ele viria de metrô, de ônibus, de avião, ou viria de burrinho? E aí? Mas nós precisamos entender o que é a essência. Como é que era o exército romano naquele tempo? Como é que eram as leis? Como é que são hoje? Qual era a vestimenta? Qual era o contexto histórico daquele tempo, o contexto da igreja agora, que vão pegar do Jorge, um dos professores nossos aqui, mais tempo. Como é que era o culto lá atrás? Como é que funcionava isso? Como é que eram os nossos jovens e adolescentes, as nossas crianças? A criança nasce hoje conectada. Eu costumo dizer que nos berçários das maternidades, já vai ter o tablet para cada um. Quando eles nascerem, eles já vão aprender a operar o tablet. Então, nós precisamos simplesmente caminhar com o tempo para levar o evangelho. O saudosismo, no aspecto agora, falando aqui do texto, nós precisamos pensar um pouquinho sobre o momento que vivemos, contextualizar. Por exemplo, os irmãos estão falando das cartas paulinas, Quando Paulo escreve a Corinto, Jorge, o Cris, que ele diz que as mulheres devem ficar caladas, não é isso? Ele escreve a igreja de Corinto e fala o quê?
Se vocês quiserem saber alguma coisa, vocês falam em casa. Você já pensou você falar isso hoje? Se eu falar isso para você que está nos acompanhando aí. Quando Paulo fala aquilo à igreja de Corinto, ele fala num momento específico que a igreja estava vivendo, estava tumultuando. Então Paulo dá essa orientação. E aí, às vezes, nós queremos aplicar literalmente no aspecto de hoje. Mas aí a gente esquece que a Bíblia também fala de mulheres que fizeram diferença. Então, quando a igreja estiver vivendo um momento bom, você fala, eu não vou mais, porque agora é tudo moderno. Agora o palco está pintado de preto, agora tem guitarra e bateria. Repensa sobre isso aqui, ó. Repensa que o momento hoje, o que é importante? Que o culto continue sendo cristocêntrico. Se você vai numa igreja, numa comunidade que o culto é cristocêntrico, fique firme, não deixe de ir. A forma, a ordem de culto não importa. Importa a adoração. E aí tem a adoração sua também. Como você está indo? Para se apresentar, para receber culto ou para prestar culto? Aí a escolha é sua e eu gostaria que você pudesse optar por prestar culto. Outro motivo, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Os versículos de 20 a 21, isso está muito comum nos dias de hoje, a perda da esperança. Já pregamos série de mensagens sobre isso. Quantas pessoas estão perdendo a esperança, por exemplo, no judiciário, no legislativo, acha que o governo não funciona mais, não tem mais jeito esse mundo, não é isso? Não adianta, você já ouviu isso? Você fala da segurança, aí não tem mais jeito, isso aqui já virou, não tem mais jeito, o mundo não tem mais jeito. Se nós realmente perdemos a esperança como os discípulos a caminho de Emaús, não há perspectiva, e aí sim você vai perder a esperança, você não vem à igreja, você não exercita a sua vida espiritual, você não tem estímulo, você não quer levar a mensagem de boas novas, você vai se sentir sem direção, a tristeza, a cegueira espiritual, você vai dar ouvido às outras coisas que não são do Senhor. A grande questão aqui é o seguinte, a minha esperança está em quem ou em quê? Os discípulos aqui momentaneamente tiraram a sua esperança da promessa de Cristo e colocaram a sua esperança na situação, no momento. Colocaram a sua esperança na atmosfera daquele momento. No meio em que estava vivendo. Quando na realidade, quando a gente faz isso e tira a esperança, o foco do Salvador, de Jesus Cristo, a gente vai esquecer aqui, ó. Olha aqui, ó, está sublinhado. E o terceiro dia se passaram, eles esqueceram que foi justamente nesse dia, e o texto, no versículo 24, a partir do versículo 1, vai falar sobre isso, era que Jesus iria ressuscitar, e ele ressuscitou. Mas eles esqueceram, ó, já passou 3 dias e tais coisas sucederam, quer dizer, o tempo parou ali, a esperança acabou ali, não teve continuidade, morreu, vai lá no túmulo e enterra. Costumo sempre dizer, o cristianismo é a única religião no mundo em que o túmulo está vazio. Você não vai conseguir lá visitar os restos mortais de Jesus Cristo, porque não tem, ele ressuscitou. Então, quando você estiver também sem esperança, repense sobre isso. Repense sobre aonde você tem depositado a sua esperança, porque senão você vai também entrar no outro motivo. O mesmo versículo vai falar sobre a decepção. Porque, na realidade, para a gente perder a esperança, você primeiro precisa estar decepcionado, não é isso? A situação que você pintava, que você desenhava, que você esperava, que você queria alcançar, não aconteceu. Aí você fica decepcionado. Aí você perde a esperança naquilo que você tinha depositado a sua esperança, o seu foco, a sua fé. Como os discípulos, nos dias de hoje, você foi decepcionado de alguma maneira, na sua vida familiar, na sua vida em casa. Por exemplo, eu vejo hoje
uma confusão muito grande. Um casal se divorcia, eles são cristãos, e aí eles ficaram decepcionados, eles abandonam a vida cristã, como se Deus é que tivesse ingerência, interferência, que tivesse causado essa separação, como se a igreja tivesse causado essa separação. Ah, pastor, mas a igreja pode contribuir para isso, com algum problema, dedicação demais. Mas calma aí, isso aí não é igreja, isso aí é você. A opção foi sua. Você não soube dosar. Ou fez de menos, não se preparou, não, ou fez demais, se dedicou somente ao ativismo. A gente precisa também separar o ativismo da adoração. Ativismo é aquilo que você faz na igreja, mas não tem o foco de agradar ao Senhor. Tem o foco de agradar a você mesmo. De estar nos holofotes, de achar que o que você está fazendo você vai alcançar a salvação. Salvação não é por obra, é por mérito, é por graça, desculpa, não é por mérito, é por graça. Então, na realidade, a gente precisa tomar cuidado. E você se decepciona. Provavelmente, você que está aí, não tem mais vontade de vir na igreja, com certeza, a decepção em algum momento da sua vida entrou. Mas cuidado, porque essa decepção vai levar à falta de esperança, que consequentemente, e aí sim, muito importante, mas depois de tudo isso, e já ao terceiro dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também, começaram a enxergar, que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão dos anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão que disseram as mulheres, mas não o viram. A falta de fé chegou a tal ponto que aqueles já tinham conhecimento da ressurreição, já haviam sido informados, as mulheres já haviam, Maria já havia falado sobre isso, né? Alguns dos nossos, alguns discípulos já tinham ido ao sepulcro verificar a exatidão do que essas mulheres tinham falado, mas não viram. Mesmo assim, eles não se lembraram da promessa de Deus para com eles, que Jesus Cristo ia ressuscitar. O próprio Jesus promete isso. Quando nós estamos dando ouvido a conversas, quando nós estamos tristes, quando nós estamos decepcionados, quando nós perdemos a visão realmente da onde devemos depositar a nossa esperança, com certeza nós vamos perder a nossa fé. É possível? Claro que é possível. A nossa fé, eu diria que a gente pode ter aí um comparativo, né? Fazer um gráfico da fé. Não sei se já aconteceu com você, nós somos seres humanos. Uma hora a nossa fé está lá em cima, não está? Principalmente quando as coisas estão dando certo. A gente está lá em cima. Daqui a pouco a fé começa a dar uma caída. Mas aí a gente renova as nossas forças, a gente ora, a gente busca, e a fé volta a ficar lá em cima, né? A ter um nível bom. Aqui demonstra que a fé dos discípulos chegaram a zero quase. Eles mesmo já tendo ouvido falar da ressurreição, ouvido falar de Jesus, e depois confirmado pelas mulheres e por alguns discípulos, eles não acreditaram e foram embora para Emaús. Você não acredita? Foi embora da igreja. Ah, isso não leva a nada. Eu posso continuar na minha casa. É isso aí, papo furado. Só que a falta de fé traz outras consequências. Não é só o fato da presença na igreja. Mas a falta de fé vai nos levando a ficar fracos, frágeis, a nossa imunidade espiritual vai caindo a zero. E aí qualquer coisa, só um olhar, tem aquele pessoal que fala aí, né, os místicos, mal olhado. Você já viu? Aquele cara que faz um olhão assim? Hoje estava vendo alguma coisa nesse sentido. Você já viu? Tem cristão que a fé dele está tão baixa que se a pessoa olhou para ele, você regalou, já aconteceu, agora pronto. Vai acontecer alguma coisa comigo. Ah, agora vai. Já viu?
A pessoa está a 10 quilômetros, está dando entrevista na televisão, a falta de fé está tão grande que se a pessoa espirrar lá, ele fala, ai, vai me dar Covid aqui. Olho gordo, né, que falam também, o Cris conhece disso. Olho gordo, já viu isso? Eu vejo cristão com medo de olho gordo. Eu fico pensando em algumas coisas que é melhor a gente não falar, né? Mas veja, é exatamente isso aqui, a falta de fé. Meus irmãos, esse negócio de pode fazer, aqui eu vou agora, né, abrir um pouquinho o leque, pode fazer trabalho, pode fazer o que for, faça o que quiser, quando eu tenho fé em Cristo, acabou. Eu sirvo o único Deus, o Deus poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. O Senhor está comigo. Acabou. Qual é o problema? Mal olhado, jogou praga. Já viu isso? Já viu essas frases aqui? Eu fico, tudo isso é falta de fé. Nossa, teve um problema no trânsito e o motorista jogou praga em mim. Agora nem vou sair com o carro, vai que eu bato o carro. Isso, geralmente, é frase daquelas pessoas que não estão firmes com Cristo, não estão firmes na comunidade, na igreja, e a falta de fé chega a esse ponto. Você lembra de uma pessoa que eu falei uma vez? Eu não considero como... Estava na igreja e ela falou, não, mas eu estou pedindo oração da igreja, porque a minha filha está com problema de saúde, mas de qualquer jeito eu vou levar lá na bezendeira para garantir. Eu vou levar na bezendeira, que fala, não sei como é o nome, não é da minha época essas coisas, mas assim, a minha avó falava, no interior tem muito isso. Nada, respeito à cultura aí, né? Mas veja bem, é impossível servir a dois senhores. Ou eu vou agradar um e desagradar o outro, não tem como. Ou eu confio totalmente no Senhor, ou eu não confio. Não adianta tentar se garantir, né? Aquele que passa em várias religiões, fazendo o mesmo apelo, ele, como é que se diz? Ele quer se garantir de todos os lados. Como é que é? Torce para dois times, né? Eu fico pensando, o pessoal outro dia falou que se Macumba ganhasse jogo, na Bahia ia ser tudo empatado, né? Eu fico preocupado também com esses cristãos, né? O pessoal fala assim, Deus vai abençoar para o jogador, o atleta, não se machucar, mas Deus não vai interferir em resultado de jogo. Por exemplo, se você pegar um jogador lá de um time, vou pegar aqui o Palmeiras e Corinthians, tem dois jogadores que são servos do Senhor, como é que vai fazer? Eles nunca vão, vai sempre dar empate? Nossa, é umas coisas que a gente não entende. A falta de fé nos leva a enxergar coisa tão insignificante. Pensa bem, como é que funciona isso? Então, se eu tiver dois times disputando uma partida de futebol, e nos dois times tem servos do Senhor, como é que faz? Vai sempre acabar empatado. O irmão aqui, o Regis, responde, quem tiver mais consagrado ganha. Não existe isso. Nós costumamos ter aquela visão muito limitada, né? Mistificar tudo, não existe isso. Aliás, está aqui para vocês todos, não sei se vocês sabem, a Bahia paga a conta que não é dela. O estado que tem mais religião afro, né? O que tem o candomblé e a macumba, não é a Bahia. Quem falou que é a Bahia? Quem sabe onde é? Rio Grande do Sul, estatisticamente, e a gente fala sempre da Bahia, né? Mas não é. No último censo, é o Rio Grande do Sul. Está vendo? Se nem de história a gente conhece, como a gente vai exercitar a fé? Então, presta atenção, esse é um dos motivos mais graves, a falta de fé. E não vem dizer que você está lá, mas a fé está firme, não vai funcionar isso. Cuidado, né? Cuidado, porque esse motivo aqui é o principal. E aí o que acontece no texto? Quando eles estão caminhando com Jesus, e eles não perceberam, mas a partir do versículo 28 diz assim, quando se aproximaram da aldeia para onde ia, fez menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde,
e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunham as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe aconteceram no caminho de Damasco e como foram que eles o reconheceram no partir do pão. Às vezes você, nesse período, e todos nós somos humanos, nada de errado disso, você ficou desanimado, desapontado, triste, e aí você falou: não tem mais sentido ir na igreja, não tem mais sentido estar junto com os meus irmãos, porque muitos pregaram durante esse período que não precisa vir à igreja, você pode adorar em casa. Cuidado, não dê ouvido a esse tipo de conversa, porque isso não é de Deus. Isso vai levar à cegueira espiritual, e essa cegueira espiritual vai trazer tristeza. Muitas vezes, quando a gente está triste, a gente busca subterfúgio, e aí a gente vai buscar no saudosismo. A igreja que eu ia naquele tempo fazer, aquele pastor fazia isso, o outro não faz hoje. O louvor era outro, não é hoje do jeito que eu quero. Esse saudosismo também vai prejudicar a sua vida espiritual. E aí você chega ao ponto de não ter mais esperança, já não confia em ninguém, mais nada, não tem esperança em nada, e isso ocorre na sua vida espiritual também. Você ficou tão afastado de Deus, da comunhão dos seus irmãos, da igreja de Cristo como corpo, que você perdeu a esperança. E você perdeu a esperança porque você se decepcionou consigo mesmo. E quando tudo isso acontece, vai resultar na falta de fé. Quero concluir acrescentando nos dias de hoje o comodismo. Com certeza, coloca de novo, deixa no primeiro slide, por favor. Com certeza, primeiro, nós nos acomodamos e abandonamos a igreja no aspecto não virtual. Como é gostoso, já aconteceu com você? Já aconteceu com a gente, pastor, porque você tinha que gravar os cultos, lembra? O tempo estava fechado, nós gravávamos o culto. Então, por exemplo, eu nunca tive a oportunidade de assistir o culto, no aspecto de acompanhar. E o que eu fazia domingo de manhã? Chegava, tranquilo, tomava meu café, só fazia um clique, e aí eu assisti o culto que já estava gravado. Porque isso foi um período de exceção, um período de dificuldade. Hoje, se eu posso, eu devo. Aliás, esquece se eu posso, eu devo. Eu tenho prazer em estar na casa do Senhor. Se essa alegria não faz parte da sua vida, de estar, você sentir falta de estar do convívio com os seus irmãos, na adoração comunitária, reveja a sua vida espiritual. Igreja local você pode mudar, ver o ambiente, né? Tem muito isso. A pessoa mora longe, mas vem em outra igreja e tem uma igreja do lado da casa dela. Isso não se explica, não tem que dar explicação. Mas deixar de congregar por qualquer motivo, cuidado que nós podemos chegar a um ponto de como os discípulos a caminho de Emaús. Mesmo na internet, assistindo vários cultos, não perceber a presença de Jesus ao nosso lado. Assistimos por obrigação. Outro dia eu vi um padre falando, né? Igreja católica, durante o tempo, o pessoal assiste a missa por obrigação. Se não for assistir a missa ou online, lá vai acontecer alguma coisa, é o temor. Não, não é isso. Eu quero falar da alegria da adoração comunitária, da alegria de estar na casa do Senhor.
na alegria de adorar ao Senhor, de prestar culto a Ele, não de receber culto. É claro que no culto, durante o culto, nós somos alimentados, isso é óbvio. Mas eu não venho para ser reconhecido, eu não venho para receber, eu venho para prestar, eu venho para agradecer, eu venho para dar o melhor da minha vida, porque o Senhor já deu a sua vida no meu lugar. Nós precisamos retomar, e eu não tenho enfrentado, graças a Deus, não tenho enfrentado tantas dificuldades aqui, mas tenho acompanhado igrejas e pastores com uma dificuldade enorme do retorno das pessoas. Vivemos um novo momento, mas cuidado para esse momento não interferir de uma forma tão radical na sua vida espiritual que você venha a perder a fé. E é bíblico, nos últimos tempos, muitos deixariam a fé. Muitos não iriam ouvir mais. Isso aí, estou cansado de ouvir, é a mesma coisa, sempre. Então, os discípulos ouviram a mesma coisa durante todo o ministério de Jesus. Aí o que aconteceu? Na hora deles colocarem em prática o que Jesus havia dito, eles simplesmente esqueceram. Meu desejo, minha oração nessa manhã, nesse domingo tão gostoso, tão bonito, em que vamos celebrar a ceia do Senhor logo mais às 19 horas, você é o nosso convidado, a nossa convidada, é para que a gente possa retomar essa alegria. Sabe aquele tempo em que o culto terminava e as pessoas não queriam ir embora, porque é o melhor lugar de estar? Às vezes eu fico triste quando eu vejo, né? Eu sei que todo mundo tem as suas atribuições, mas a gente não pensava nisso. Quando você está num lugar gostoso, ou numa festa, você não tem vontade de ir embora, independente da hora que você vai levantar no outro dia. Às vezes eu vejo quando nem fala de terminar o culto, aquela rapidez de ir embora. Eu fico pensando, vamos enfrentar uma semana de lutas, por que não aproveita até o último segundo de estar na casa do Senhor, adorando ao Senhor, desfrutando da comunhão dos meus irmãos? Esse deve ser o nosso lema, o nosso objetivo, porque essa é a vontade do Senhor. Senão Ele não teria instituído a igreja, poderíamos estar em casa todos. Ninguém precisaria deixar os seus lares para participar. É que agora, depois desse tempo, parece que descobrimos a roda, né? Não, antes também, a nossa igreja local, por exemplo, já transmitia alguns cultos, antes da pandemia. Mas a gente não via isso. Parece que hoje a alegria é ver pela telinha. Eu não consigo entender isso. Claro que numa necessidade, numa dificuldade, não há nenhum problema. Mas isso não pode tornar rotina nem constância na nossa vida. A presença do Senhor tem que ser sentida no coração. E é muito mais difícil quando você está distante da sua comunidade, da sua igreja. Vamos ficar de pé, vamos orar. Antes da oração, você que está em casa, os irmãos que estiverem aqui, quiserem fazer, né, desse momento, gente, pega um violão aí, vamos cantar, fazer um dueto eu e você. Enquanto o pessoal está nas suas respectivas classes, nos seus ministérios, a gente vai aproveitar esse momento para o momento da mordomia também, né? Parece que outra dificuldade grande que as igrejas também estão atravessando. As pessoas esqueceram que nós precisamos manter a obra do Senhor, precisamos continuar evangelizando. Por exemplo, nós chegamos até a sua casa, transmitimos o culto com recurso financeiro, senão como é que a gente ia conseguir fazer isso? Os equipamentos, isso porque nós temos irmãos e irmãs maravilhosos que trabalham voluntários aqui, no trabalho voluntário, né? Mas a tecnologia, agora tivemos um problema ontem na internet, foi solucionado? Então resolveram hoje, né? A Vivo veio aí. Isso resolve por quê? Porque a conta está em dia, o cara vem arrumar. Tudo isso é custo. Realmente Deus não precisa de um centavo nosso. Nós é que precisamos para manter tudo isso aqui. Então esse é o momento que você que está em casa e nós que estamos aqui podemos participar. Os que estão aqui, não preciso nem dizer, né? Está aí os envelopes entre as cadeiras. Você pode usar desse momento para participar, para contribuir, para entregar. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você acha que
continuar acompanhando o culto à distância, fazendo o seu TED, o seu DOC ou o seu PIX, não é essa a finalidade da igreja. O que a gente quer é que você esteja aqui, participando e contribuindo também, sim, mas aqui, presente, na casa do Senhor. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem dúvida, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Vamos repetir o refrão? Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. E vai continuar sendo bom e sendo Deus. Compete a nós continuarmos fazendo a nossa parte, se um dia queremos estar com Cristo no paraíso, se queremos continuar sentindo a presença do Senhor, se queremos continuar sabendo realmente aonde Deus se encontra. Deus, onde está você? Se você quer perceber a presença dele, só depende de você, não depende dele. Pai, te agradecemos e te louvamos, porque o Senhor continua presente nas nossas vidas. O Senhor continua na direção do universo, na direção de todas as coisas. O Senhor continua reinando soberano. Mas mesmo reinando e soberano, o Senhor continua nos dando da tua graça, do teu amor, continua cuidando individualmente de cada um, de cada família. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes não priorizamos a tua obra, a tua vontade.
abençoe as famílias, abençoe cada vida, abençoe aqueles que perderam tudo com as enchentes, abençoe aqueles que estão sem emprego, abençoe aqueles que perderam seus entes queridos, abençoe aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nas prisões. Pai, dirige a nossa vida, abençoa a tua igreja para que ela seja canal de bênção. Abençoe cada cristão, cada servo e cada serva para que nós possamos entender que precisamos mostrar ao mundo que há esperança. Precisamos levar ao mundo que Deus continua presente, Pai. Fica com o teu povo, abençoe aqueles que puderam contribuir nesse momento. Te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos abençoado, por isso podemos contribuir, podemos sustentar a tua obra. Abençoe, Pai querido, desde a criança até o de melhor idade, de mais idade, para que todos nós possamos caminhar com fé no Senhor. Abençoe a tua igreja, abençoe aqueles que estão chegando. Te agradecemos pelos livramentos, te pedimos consolo, te pedimos direção. Fica conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Se você vai nos acompanhar ou está nos acompanhando, que Deus abençoe a sua vida e abençoe também a sua família. Nós temos programação hoje à noite, ministração da Ceia do Senhor. Para todos que estão aqui, não se esqueçam, cheguem às 19 horas, cheguem um pouco antes para bater um papo, né? Para rever os irmãos, porque hoje é momento de celebração. Se você quiser trazer uma doação hoje, depois coloca nos grupos da igreja, Kelly. Se você quiser trazer agasalho, se você quiser trazer mantimento, hoje é o dia. Hoje à noite nós vamos fazer isso. Eu vou organizar com o pessoal de comunicação, nós vamos começar essa semana a campanha do agasalho. E você pode doar. A gente vai receber aqui e depois nós vamos distribuir para quem precisa. Que Deus abençoe. Até mais tarde, se assim Ele nos permitir.